Por exemplo, essa união que eu trabalho, no Sul são 64 igrejas, e ela tem 40 pastores, 40 e poucos pastores. Então, você vê a necessidade de pastores que existem, né? Mas a grande dificuldade, na verdade, é que as igrejas, principalmente do centro-sul da França, eu não falo de Paris, porque não conheço a realidade de Paris, e de Lyon, essas cidades mais para o norte, grandes, mas o que acontece aqui é que a igreja está envelhecendo. Então, os templos são antigos, os membros já têm uma certa idade e não tem jovens na igreja. Então, esse projeto entre Brasil e Unipref é de revitalização de igreja. Um projeto para a gente tentar revitalizar a igreja. Que, na verdade, o processo de revitalização da igreja é um processo longo e difícil. É um processo aí que você, no mínimo 10 anos para você revitalizar uma igreja. Então, a grande dificuldade de você entrar nesses processos é que o tempo frustra as pessoas, né? Existe uma certa frustração, não só da parte do missionário, mas como da parte de quem envia. Porque, hoje em dia, infelizmente, você avalia o missionário pelo resultado que ele dá, né? Então, o missionário está 3, 4, 5 anos no campo, a igreja investindo, os mantenedores do Brasil investindo, e a pessoa tem só meia dúzia ali de irmãos, uma reunião pequena em casa. Isso não é visto com bons olhos, né? Quando se fala em revitalização, isso não é visto com bons olhos. Então, a revitalização da igreja é um processo difícil, é um processo mal compreendido, né? Porque as pessoas não entendem. E dentro da cultura francesa hoje, o jovem ele não se compromete mais com nada. Então, se você conseguir que um jovem se comprometa com a vida cristã, com a igreja local, é só pela obra do Espírito Santo mesmo, não? É muito difícil. Na minha região, por exemplo, eu ajudo o pastoreio de 5 igrejas, né? São 5 cidades diferentes, são 5 igrejinhas. E a média de idade do casal é de 70 anos. Caramba! Para você ter uma ideia, eu e minha esposa somos os mais novos da nossa igreja. E já não tenho mais nem o cabelo preto. Então, assim, é uma igreja cansada, é uma igreja sem visão, é uma igreja preocupada, porque ela sabe que em 10 anos fecha as portas, né? E eles não sabem o que fazer e eles estão cansados para tentar fazer alguma coisa. Então, você, na verdade, o seu trabalho aqui é meio que duplo. Um é você fazer a manutenção desse grupo que tem hoje, que existe hoje na igreja por mais 10 anos. Em 10 anos já todo mundo partiu para a glória. E tentar evangelizar jovens para trazer para dentro dessa realidade. E, ao mesmo tempo, a eclesiologia, a maneira que eles fazem os cultos da igreja, a maneira que a igreja é uma igreja muito antiga. Aqui nós estamos no centro da cultura huguenote, né, da resistência protestante aqui na França. Então, você só canta Arco do Céu, né, são aqueles hinários antigos. Né? É muito difícil para o jovem, inclusive para nós brasileiros, né? Gostamos de bater palma, gostamos de cantar, levantar braço. Muito difícil, inclusive para nós brasileiros, entrarmos nessa cultura deles. Então, o trabalho de revitalização de igreja na França hoje tem esse problema, que é uma geração muito distante, é uma geração carente, e o jovem não consegue entrar mais dentro dessa geração e se sentir confortável, e o idoso, esse membro, não consegue mais se relacionar com o jovem. Então, vira uma coisa complicada. É um grande desafio. Eu posso falar um pouco disso que você falou, porque na minha cidade, onde eu estou aqui na França, você está no sudoeste, eu estou no sudeste da França.
Na minha cidade tem uma igreja protestante, uma igreja reformada, mas não tem pastor. Exatamente o dia que eu fui lá, eles até, quando eu cheguei, eles, nossa, você vai ser, chegou para ser o nosso pastor, e logo vieram falar, mas tinham 8 pessoas, exatamente como você falou. Pessoas aí com mais de 70 anos, e eu, minha esposa e meu filho, nós fomos na igreja, ficamos bem perdidos, para te dizer a verdade, e o culto, ele não foi nem na nave principal da igreja, ele foi no anexo, porque eles não utilizam mais o templo para não gastar energia e tudo mais, que é um templo grande, mas eles utilizam uma pequena sala. E nós ficamos chocados com os anúncios no final do culto, que era exatamente como você falou, olha, a nossa irmã fulana de tal partiu para estar com o Senhor, o irmão fulano de tal foi para a Maison de Retraite, que é o asilo, né? Como a gente fala no Brasil. Então, esses são os anúncios que são nessa igreja. É muito interessante falar isso, Paulo, porque as pessoas que estão no Brasil querendo vir para a França não conhecem essa realidade. E falar de igreja francesa é diferente de falar daqueles missionários que vêm para a França trabalhar com brasileiros. Que muitas vezes as pessoas pensam que é isso. Né? Isso aí é um chamado específico, não é o nosso caso, então não vamos falar disso, mas trabalhar com a igreja francesa é essa realidade. É interessante você, que é um pastor presbiteriano, que no Brasil normalmente a gente considera como mais conservadores, mais tradicionais, mas para você, a igreja francesa ela é ainda muito mais conservadora do que isso, né? É verdade. E aí tem esse desafio. A igreja está envelhecendo, precisa de jovens. Mas, ao mesmo tempo, é como se não tivesse lugar para o jovem dentro dessa igreja. Não é isso? É verdade. E aí, o que a gente faz? A gente ora, irmão. A gente ora. A gente pede milagre. Eu acho assim que, no meu caso, a minha proposta foi de começar um trabalho paralelo. Eu não gosto de falar isso porque às vezes pode mal interpretar, né? Mas na verdade você não tem como unir o jovem com o idoso dentro do mesmo local para que os dois ouçam a mesma pregação, participem do mesmo culto. É complicado, é difícil. Tem que existir uma tolerância nos velhos, que não existe, né? Nos idosos não existe, mas existe uma tolerância nos jovens também. Tolerância. Então, o que a gente propõe? A gente propõe fazer um trabalho com jovens no sábado à noite. Legal. E no domingo passa a trabalhar com os idosos, com a igreja e quem vem na igreja. Então, a ideia era de plantar esse trabalho, nós chamamos aqui de geração nova, né? Geração de ouro, né? Que são os jovens, é a nova geração que está chegando para nós. Então, o projeto chama-se Go, né? O projeto Go, e é um projeto que só foca o jovem, para que, com o tempo, esses jovens possam vir ser inseridos dentro do contexto da igreja.